Parte 3. O governo e a lei na Austrália. O governo e a lei na Austrália. Na cerimônia da cidadania, você promete defender e obedecer às leis da Austrália. O sistema de governo da Austrália é uma democracia parlamentar. É importante que você conheça este sistema de governo, como as leis são elaboradas na nossa democracia parlamentar e como são administradas. É também importante entender como, enquanto cidadão, você terá uma palavra a dizer sobre a administração do país. Como é que manifesto a minha opinião? Votar. Tal como foi dito na parte 2 na Austrália, os cidadãos com 18 anos ou mais têm de se recensear para votar nas eleições federais, estatais ou territoriais e em referendos para alterar a Constituição. Na democracia parlamentar da Austrália, os cidadãos têm uma palavra a dizer sobre a forma como a Austrália é governada ao votarem numa pessoa que os represente no parlamento. Se não estiver devidamente inscrito, não poderá votar numa eleição. É obrigatório votar nas eleições australianas ou em caso de plebiscitos para alterar a Constituição. A Australian Electoral Commission, AEC, é uma agência da Commonwealth responsável por organizar as eleições federais e referendos e manter os cadernos eleitorais da Commonwealth. A AEC é independente do governo. Os partidos políticos e as pessoas que estão no governo não podem influenciar as decisões da AEC. Na Austrália, as eleições são por voto secreto. Portanto, tem a liberdade e a segurança de votar em qualquer candidato. Ninguém pode saber em quem você votou, a não ser que você queira lhes dizer. Se não votar numa eleição e não tiver uma boa justificativa para não votar, terá de pagar uma multa. O voto obrigatório é uma forma de assegurar que as pessoas têm uma palavra a dizer sobre quem as vai governar e representar no parlamento. Apresentar questões aos seus representantes. Os cidadãos australianos podem entrar em contato com os seus representantes para apresentar as suas preocupações com as políticas governamentais. Deste modo, todos os australianos podem ter uma palavra a dizer na elaboração das leis e políticas de um governo. Se um cidadão disser ao seu representante eleito que uma lei precisa ser revista, o representante eleito deve ter em consideração o que for sugerido. Como foi que estabelecemos o nosso sistema de governo? Federação. Depois da colonização britânica e antes de 1901, a Austrália consistia de 6 colônias britânicas autônomas. Cada colônia tinha a sua própria constituição e leis relativas à defesa, imigração, serviços postais, comércio e transportes. No entanto, isto gerava dificuldades entre as colônias. Por exemplo, o comércio e o transportes entre as colônias eram caros e lentos, e a aplicação de uma lei além fronteiras era difícil. As colônias independentes também tinham fracos sistemas de defesa. Em resultado disso, as pessoas quiseram unir as colônias para formar uma só nação. Mais importante, a identidade nacional da Austrália estava a ganhar forma. As equipes desportivas estavam a representar a Austrália internacionalmente e uma cultura australiana estava a desenvolver-se através de canções populares, poemas, histórias e arte. Unir a nação era uma tarefa difícil, mas ao longo do tempo a ideia de uma nação australiana tornou-se realidade. A 1º de janeiro de 1901, as colônias uniram-se numa federação de estados chamada Commonwealth da Austrália. A Constituição Australiana. A Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 é o documento legal que estabelece as regras básicas para o governo da Austrália.
A Constituição australiana foi inicialmente aprovada como parte de uma lei parlamentar britânica em 1990. A 1º de janeiro de 1901, quando a Constituição passou a vigorar, as colônias australianas tornaram-se uma nação independente, a Commonwealth da Austrália. A Constituição australiana criou o Parlamento da Commonwealth da Austrália, que consiste numa Câmara de Representantes e num Senado. A Constituição também criou o Supremo Tribunal da Austrália, a última instância de poder para aplicar e interpretar as leis da Austrália. O povo australiano pode alterar a Constituição australiana votando em referendo, tal como no referendo de 1967, no qual mais de 90% dos australianos votaram sim para permitir que os povos aborígenes fossem incluídos nos censos. Num referendo, é preciso haver uma dupla maioria para alterar a Constituição australiana, ou seja, a maioria dos votantes na maioria dos estados e uma maioria de votantes em toda a nação tem de votar a favor da alteração. Como é controlado o poder do governo? A Constituição australiana divide o poder governamental entre os poderes legislativo, parlamento, executivo, por exemplo, o primeiro-ministro e o gabinete, e judiciário, os juízes, para impedir que uma pessoa ou um grupo detenha todo o poder. Poder legislativo. O poder legislativo é o poder para fazer as leis. O parlamento tem o poder para elaborar e alterar as leis na Austrália. O parlamento é constituído por representantes que foram eleitos pelo povo da Austrália. Poder executivo. O poder executivo é o poder para pôr as leis em práticas. O executivo inclui o primeiro-ministro, os ministros do governo australiano e o governador-geral. Os ministros são responsáveis pelos ministérios. Poder judiciário. Os juízes têm o poder para interpretar e aplicar a lei. Os tribunais e os juízes são independentes do parlamento e do governo. Estes poderes estão integrados por escrito na Constituição australiana. Quem é o chefe de Estado da Austrália? O chefe de Estado da Austrália é o Rei da Austrália, Sua Majestade, o Rei Charles III. O Rei da Austrália nomeia um governador-geral como seu representante na Austrália, aconselhado pelo primeiro-ministro australiano. O governador-geral age independentemente de todos os partidos políticos. O rei não desempenha um papel no dia a dia do governo. Em cada estado, há um governador que representa o rei desempenhando um papel semelhante ao do governador-geral. Monarquia constitucional. A Austrália é uma monarquia constitucional, o que significa que o rei é o chefe de Estado, mas tem de agir de acordo com a Constituição. Uma vez que o rei não vive na Austrália, os seus poderes são delegados ao governador-geral da Austrália. O sistema de democracia parlamentar australiano refere às tradições britânicas e norte-americanas, combinadas de uma forma específica para a Austrália. No sistema australiano, o líder do governo australiano é o primeiro-ministro. O papel do governador-geral. O governador-geral não é um membro do governo e tem de se manter neutro. As funções do governador-geral incluem assinar todos os projetos de lei aprovados pelo Parlamento australiano para se tornarem leis. Isto é chamado o consentimento real. Desempenhar funções de representação. Aprovar a nomeação do governo australiano e dos seus ministros, juízes federais e outros funcionários. Iniciar o processo de uma eleição federal. Atuar como comandante supremo das Forças Armadas Australianas. O governador-geral também tem poderes especiais, chamados poderes reservados, que só podem ser usados em circunstâncias especiais.
Quem são alguns dos líderes australianos? Chefe de Estado, o rei da Austrália. Governador-geral, o representante do chefe de Estado da Austrália. Governador, o representante do chefe de Estado em cada estado australiano. Primeiro-ministro, o líder do governo australiano. Primeiro-ministro estadual é o líder de um governo estadual. Ministro-chefe, o líder de um governo territorial. Ministro do governo, um membro do parlamento escolhido pelo líder do governo para ser responsável por uma área do governo. Membro do parlamento, MP, um representante eleito pelo povo no parlamento australiano ou em um parlamento estadual. Senador, um representante eleito de um estado ou território no parlamento australiano. Presidente da Câmara Municipal ou do Shire, o líder de uma autoridade local. Vereador, um membro eleito de uma vereação. Como é governada a Austrália? O governo australiano. O governo australiano é também chamado o governo federal ou o governo da Commonwealth. O governo é constituído por membros do Parlamento australiano, que tem duas câmaras, a Câmara de Representantes e o Senado. Numa eleição federal, os cidadãos australianos votam para eleger representantes para cada Câmara. A Câmara de Representantes. A Câmara de Representantes é uma das câmaras do Parlamento australiano. Outras designações da Câmara de Representantes são Câmara Baixa ou Câmara do Povo. A Austrália está dividida em eleitorados federais. Os membros do Parlamento, MP, representam as pessoas do seu eleitorado. O número de MP de cada estado e território é baseado no número de pessoas nesse estado ou território. No geral, há mais de 150 membros eleitos para a Câmara de Representantes. Os membros do Parlamento e os senadores discutem propostas de novas leis no Parlamento australiano. A função da Câmara de Representantes é deliberar, debater e votar as propostas de novas leis ou alterações às leis e discutir assuntos de importância nacional. O Senado. O Senado é a outra Câmara do Parlamento australiano. O Senado é, às vezes, designado por Câmara Alta, a Câmara de Revisão ou a Câmara dos Estados. Os eleitores de cada estado elegem também os senadores que os representam no Senado. Todos os estados têm representação equitativa no Senado, independentemente do seu número de habitantes. Há um total de 76 senadores. Cada estado elege 12 senadores e o território da capital da Austrália, ACT, e o território do Norte, NT, elegem 2 senadores cada. Os senadores também deliberam, debatem e votam nas novas leis ou nas alterações às leis e discutem assuntos de importância nacional. Governo estadual e territorial. Há 6 estados e 2 territórios continentais na Austrália. O governo de cada estado tem o seu próprio parlamento e a sua própria constituição. Os governos estaduais e territoriais estão localizados nas suas cidades capitais. O líder de um governo estadual é o primeiro-ministro estadual. E o líder de um governo territorial é o ministro-chefe. Os governos estatais funcionam da mesma maneira que o governo australiano. Em cada estado, um governador representa o rei da Austrália. No Território do Norte, um administrador é nomeado pelo governador-geral. O papel e as responsabilidades do administrador são similares às do governador estadual. Os estados têm direitos reconhecidos pela Constituição, ao passo que os territórios não. Os estados têm poder para aprovar as suas próprias leis, ao passo que as leis autônomas dos territórios podem ser alteradas ou revogadas pelo governo australiano a qualquer momento.
Nas eleições estatais e territoriais, os cidadãos australianos votam para eleger um representante para a sua área. Estes representantes tornam-se membros do parlamento estadual ou territorial relevante. Governo local. Os estados e o território do norte estão divididos em áreas do governo local, que podem ser designadas por cidades, condados, vilas ou municípios. Cada área tem a sua própria vereação. As vereações são responsáveis pelo planeamento e prestação de serviços às suas comunidades locais. Os cidadãos em cada área do governo local votam para eleger os seus vereadores locais. O que fazem os 3 níveis de governo? A principal diferença entre os 3 níveis de governo é a seguinte: apesar de algumas responsabilidades se sobreporem, de um modo geral, cada nível de governo presta diferentes serviços. O governo australiano é responsável por tributação, gestão econômica nacional, imigração e cidadania, assistência ao emprego, serviços postais e redes de comunicações, segurança social, pensões e apoio às famílias, defesa, comércio, aeroportos e segurança aérea e negócios estrangeiros, relações com outros países. Os governos estaduais e territoriais são os principais responsáveis por hospitais e serviços de saúde, escolas, estradas e ferroviárias, silvicultura, polícia e serviço de ambulâncias, transportes públicos. Os governos locais e o governo do território da capital australiana são responsáveis por sinais de trânsito, controle de trânsito, estradas locais, caminhos, pontes, esgotos, parques infantis, piscinas, zonas esportivas, parques de camping e de caravanas, inspeção de carne e produtos alimentares, controle de ruídos e de animais, recolhimento de lixo, bibliotecas sociais, espaços e centros comunitários, certos assuntos relacionados aos cuidados infantis e cuidados de idosos, licenças de construção, planejamento social e questões ambientais locais. Que papel desempenham os partidos políticos no modo como a Austrália é governada? Um partido político é um grupo de pessoas que partilham ideias similares sobre como um país deve ser governado. Eles trabalham em conjunto para transformar as ideias do partido em leis. Os principais partidos políticos australianos são o Partido Liberal da Austrália, o Partido Trabalhista Australiano, os Nacionais e os Verdes australianos. A maioria dos parlamentares pertencem a partidos políticos. Alguns não pertencem a nenhum partido político e são chamados independentes. Na Austrália, as pessoas são livres para se juntar a um partido político de sua escolha. Como é formado o governo australiano? Após uma eleição federal, o governo australiano é geralmente constituído pelo partido político ou pela coligação de partidos com a maioria de membros na Câmara de Representantes. O líder deste partido torna-se o líder do governo australiano, o primeiro-ministro. Após uma eleição federal, o partido ou a coligação de partidos com o segundo maior número de membros na Câmara de Representantes constitui a oposição. O seu líder é chamado líder da oposição. O primeiro-ministro recomenda membros da Câmara dos Representantes ou senadores para serem ministros no governo australiano. O governador-geral aprova a nomeação do primeiro-ministro e dos ministros. Os ministros do governo são responsáveis por uma área do governo, designada pasta, tal como emprego, assuntos indígenas ou erário público. Os ministros com as pastas mais importantes constituem o gabinete, que é o principal organismo de tomada de decisões do governo. Como são elaboradas as leis? O parlamento australiano tem poder para elaborar
e alterar as leis na Austrália em benefício da nação. Se um membro do parlamento australiano propuser uma nova lei ou alteração de uma lei existente, esta proposta chama-se projeto de lei. A Câmara de Representantes e o Senado deliberam, debatem e votam se concordam com o projeto de lei. Se a maioria dos membros em cada Câmara do Parlamento concordar com o projeto de lei, ele é apresentado ao governador-geral. O governador-geral assina o projeto de lei para que passe a ser lei. Isto é chamado consentimento real. Os parlamentos estaduais e territoriais elaboram as suas próprias leis da mesma maneira. Como as leis são aplicadas? Os tribunais na Austrália são independentes. O tribunal decide se uma pessoa infringiu ou não a lei e decide a pena a aplicar. Os tribunais só podem basear a sua decisão no testemunho perante eles. Juízes e magistrados. O juiz ou magistrado é a mais alta autoridade num tribunal. São independentes e ninguém lhes pode dizer o que decidir. Os juízes e magistrados são nomeados pelo governo, mas o governo não pode demiti-los dos seus cargos se discordar com as suas decisões. Júris. No sistema judicial australiano, as pessoas são inocentes até serem consideradas culpadas num tribunal. Todas as pessoas têm o direito à representação por um advogado no tribunal. Um tribunal usará um júri em alguns casos se uma pessoa tiver infringido a lei. A função de um júri é decidir no tribunal se uma pessoa é inocente ou culpada. Um júri é um grupo de cidadãos australianos comuns escolhidos ao acaso entre a população geral. O juiz explica a lei ao júri. Num processo crime, se o júri decidir que uma pessoa é culpada, o juiz decide a pena. A polícia. A polícia mantém a paz e a ordem na comunidade. É seu trabalho proteger a vida e a propriedade. São independentes do governo. Se a polícia acha que alguém infringiu a lei, pode prender essa pessoa e levá-la a um tribunal. A polícia pode prestar testemunho num tribunal, mas o tribunal decide se a pessoa é culpada ou não. Os estados e o Território do Norte têm as suas próprias forças policiais. Elas lidam com os crimes ao abrigo das leis estatais e territoriais. A Austrália também tem uma força policial nacional, chamada Australian Federal Police, AFP. A AFP investiga crimes contra as leis federais, por exemplo, tráfico de droga, crimes contra a segurança nacional e crimes contra o meio ambiente. A AFP também é responsável pelo trabalho normal da polícia no território da capital da Austrália. A polícia e a comunidade mantêm um bom relacionamento na Austrália. Você pode denunciar crimes e pedir a assistência à sua polícia local. Na Austrália, é um crime grave subornar um agente da polícia. Até oferecer suborno a um agente da polícia é crime. Delitos na Austrália. É importante que você esteja familiarizado com as leis da Austrália. Se infringir a lei australiana sem saber, pode ser acusado e não pode alegar desconhecimento como desculpa. Alguns dos crimes mais graves incluem homicídio, agressão, abuso sexual, violência contra pessoas ou propriedade, roubo ou assalto à mão armada, ter relações sexuais com crianças ou jovens que não tenham atingido a maioridade sexual, condução perigosa de um automóvel, posse de drogas ilícitas e fraude. Todos têm o direito de ter relacionamentos positivos e seguros com as suas famílias, amigos e entes queridos. Como nos outros países, a violência contra outra pessoa é ilegal na Austrália e é um crime muito grave. Isto inclui violência dentro de casa e do casamento, a chamada violência doméstica ou familiar. A violência doméstica e familiar inclui agredir
isolar um membro da família de amigos e familiares ou ameaçar crianças e animais de estimação. A violência doméstica e familiar não é aceita e é contra a lei. Uma pessoa que comete estes crimes pode ser presa, seja homem ou mulher. Ninguém deve aceitar ser maltratado ou ferido. Se você ou alguém que você conhece estiver em perigo, entre em contato com a polícia. Mais informações estão disponíveis em www.respect.gov.au e www.1800respect.org.au. Infrações de trânsito. As regras de trânsito e rodoviárias são controladas pelos governos estaduais e territoriais. As pessoas podem ser multadas ou presas por infração às leis de trânsito. Para conduzir um carro na Austrália, você deve possuir uma carta de condução local e o carro deve estar registrado. Todas as pessoas que viajam num carro devem usar o cinto de segurança. Os bebês devem viajar em dispositivos de segurança aprovados para bebês. As leis de trânsito são muito rigorosas. É ilegal conduzir depois de ter consumido droga ou se o valor de álcool no sangue for superior ao limite. É também contra a lei usar um telefone celular na mão enquanto dirige.